Boa noite, boa noite, boa noite, gente. Oi, Elaine, tudo bem? Boa noite, gente. Vão entrando. Tudo bem, Eidi? Boa noite. Saudades. Oi, gente, boa noite, boa noite. Vamos entrando, vamos entrando. Oi, Edgardo. Você estava tentando me mandar uma mensagem, né, Edgardo? Não consegui ver a mensagem que você estava me mandando, Edgardo, porque eu tava terminando, tava terminando maquiagem. Aí não tava conseguindo falar com você. Boa noite, minha linda. Oi. Eu sei que você estava tentando falar comigo, mas eu não tinha não tinha condições de falar com você, Edgardo. Você me mandou uma mensagem no horário da minha maquiagem. Aí não dá, né? Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? O material, eu deixei o link. Vou fazer o seguinte, Edgardo. Eu vou te passar o material pelo direct. Vou te chamar aqui no direct, tá bom? Pera aí, vou te chamar aqui no direct e vou passar o material pra você. Pera aí. Vou nem te passar o link, não. Deixa eu ver se eu consigo pegar o material aqui pra te mandar. Ó, acho que eu consigo sim. Pera aí, pera aí. Deixa eu abrir aqui pra mim e eu mando pra você, tá bom? Não tô conseguindo, porque eu acho que só consigo anexar foto, imagem. Mas eu vou te mandar então o link, pode ser? Eu vou te mandar o link, aí é mais fácil. Deixa eu entrar aqui. Eu pego o link e eu te passo, Edgardo. Pessoal, o link tá na bio, tá bom? Do meu Insta. Vai lá na bio. Hoje é... Pronto, Edgardo, te passei. Te passei. É, hoje a gente vai falar... Hoje é a nossa terça dos teóricos, né? Então a gente vai falar hoje sobre Paulo Freire. Eu queria fazer uma enquete no meio da semana, ia tentar fazer uma enquete, acho que eu falei que eu ia fazer no sábado, para saber se a gente ia falar de Paulo Freire ou algum outro autor que vocês escolhessem. Mas eu fiquei tão enrolada a semana toda, com tanto trabalho, que eu não consegui fazer a enquete. Então, eu, por conta e risco, escolhi Paulo Freire. Tudo bem com vocês? Roberta. Tudo bem, Pati? Cristiane. Deixa eu acenar aqui. Essa galera toda. Saudade das minhas aulas lá em Belfor Roxo. Também sinto saudade. E salve Paulo Freire, né? Tudo bem, Dani? Deixa eu falar com... Salve. Deixa eu falar uma coisinha com vocês. Enquanto a galera tá entrando, aqueles minutinhos que eu dou, né? Dou sempre um períodozinho para as pessoas irem devagarzinho entrando, dou sempre uns minutinhos, né? Para as pessoas irem entrando, para pegarem a listinha na bio. Para quem não estiver conseguindo pegar, né? Estou sempre tentando dar um jeitinho para mandar para a pessoa, para todo mundo conseguir trabalhar. Alguém falou, saudade das suas aulas de Saracuruna, gente, como eu rodo. Eu rodo, meu pai do céu. Porque eu não sei assim onde especificamente em Saracuruna, mas eu acho que foi no... Gente, onde mais eu trabalhei em Saracuruna, gente?
no super concurso, eu acho, não sei. Mas um beijão, Murilo, do super concurso. Um ótimo preparatório. Então, eu sempre coloco o material lá na bio, mas aí tem gente, isso, super concurso, lembrei. Mas acaba que tem gente que fica meio enroladinha, aí eu tento ajudar por aqui, por isso eu sempre dou uns minutinhos, né? Nunca começo 7 horas, impreterivelmente às 7 horas, né? Deixa eu falar uma coisa com vocês, né? Já tem um pessoal aqui, então só para passar aqueles recados básicos que eu passo sempre, né? Então vamos aos recados. Então os recados são o seguinte, né? Sexta-feira e sábado terão 2 aulões, tá? O primeiro, sexta-feira no caso. Deixa eu só tirar aqui o som, que tem gente me chamando. Deixa eu tirar aqui o som para não atrapalhar aqui a live. Só um minutinho. Mas acho que dá para ir falando. Então, na sexta-feira vai ter aulão, né? Não é presencial, antes que perguntem, não é presencial. E na sexta-feira vai ser o quê? Na sexta-feira eu vou trabalhar LDB de A a Z. Eu não sei quantas questões a gente vai conseguir trabalhar, mas vamos trabalhar de 14 até as 18 horas, tá? Então, na sexta-feira será LDB de A a Z e vai ser de 14 até as 18 horas, tá bom? Sexta-feira. Valor, R$20, tá? Sábado vai ter um outro aulão, mas vai ser um aulão assim, eu boto na chamada SEDUC, mas é que eu sempre falo, né? Não é especificamente só para as pessoas que vão fazer SEDUC, porque tem gente que não vai fazer SEDUC, mas vai fazer outros concursos, né? Então, todos os temas que eu trabalho são temas que caem, né, de forma corriqueira em concurso. Então, no sábado, vai ter aulão, que vai ser de 14 até as 18 horas, né? Porque eu sei que tem gente que ainda trabalha no sábado, aí até chegar, almoçar, aquela coisa toda. Então, de 14 às 18 vai ter aulão SEDUC. Mas, embora você diga, eu não vou fazer SEDUC, não tem problema. Tudo que eu vou trabalhar para esse aulão de SEDUC cai em concurso público. Alguém está perguntando ali, ó, vai ser no YouTube? Não, vai ser, Júlia, igual eu fiz na semana passada. Na semana passada foi acho que Tinzo num programa desse aí que o Meets, uma coisa assim, né, no Meeting, não sei. Então, mas vai ser num desses aí. Aí foi muito bacana, até que eu tirei foto e tudo e coloquei aqui no meu Instagram, né? No turno da manhã, muita gente, no turno da tarde, de 14 a 18, muita gente também. Eu adorei, foi muito bacana. Então foi uma troca muito legal, né? Então, tenho vagas ainda, tá bom? Tenho vagas tanto para sexta-feira ainda e tenho vagas, porque a gente lança rapidinho, as coisas vão acabando, graças a Deus, né? Então, eu tenho vagas para sexta-feira e eu tenho vagas para aula de sábado também. Lembrando que sexta-feira vai ser LDB de A a Z, tá? R$20. E sábado vai ser aulão com vários temas, né? Então, quando eu digo aulão com vários temas, o que eu quero dizer? Então, você vai ver ECA, BNCC, PNE, vários teóricos, né? Sábado agora eu passei por diversos teóricos, né? Então, eu falei teóricos como Paulo Freire, falei como teóricos como, deixa eu pensar aqui, falei de Magda Soares, não lembro, mas falei de muitos teóricos, tentando puxar aqui na minha cabeça, falei de Skinner, falei de Vygotsky, falei de Piaget, falei de Maria Teresa Esteban, falei de Lucchesi, falei de Zabala, falei de mais quem, gente? Eu fui falando, Jussara Hoffmann falei, né? Então falei de LDB, falei de ECA, falei de PNE, falei de DCN, né? Então, e aí esse agora eu quero falar de todas essas coisas, né? Além de instrumentos pedagógicos que eu falei, né? De PPP, falei de PPP, de planejamento. Além dessas coisas também, quero falar de outras coisas como interdisciplinaridade e todos os outros assuntos pertinentes, né?
parte de educação que cai em concurso público, tá bom? Então, só para avisar, a sexta tem aula, a partir das 2 horas, e sábado também tem aula, tá? A inscrição, eu só vou lançar a inscrição de sábado, eu lancei no Facebook já, por isso que eu falei, ainda tem vaga. Mas no Instagram eu ainda não lancei o link para inscrição, né? Porque o link que está na bio nesse momento para inscrição é o link para você tirar o material de hoje, da aula de agora. Então, assim que a live acabar, eu vou retirar esse link para retirar esse material dessa live de agora e vou colocar o link para a aula que vai ter no sábado, tá bom? E a aula que vai ter na sexta-feira, eu vou botar, quem tiver interesse, fala que tem interesse, né, no próprio folder, e aí eu vou lá, chamo você no direct e mando o link para você e você faz a sua inscrição, tá bom? Mas quem tiver interesse, não achar o link nem no meu Facebook, não achar o link no Instagram, não tem problema. Me chama no direct que eu mando pelo direct sem problema nenhum, tá, meus amores? Então faltam mais 2 minutinhos pra gente começar a nossa aula. Vamos fazer o seguinte, como faltam 2 minutos, né? Coloquem, por favor, que eu sempre gosto de saber de onde vocês são. Coloquem, por favor, de onde vocês são. Boa noite, Alisson. Tudo bem, Júlia? Aí me procura no direct, tá? Me chama no direct que aí eu falo com vocês. Aí, caso você não consiga achar o link, ou no meu Face, ou no direct, ou no meu Face, ou no Instagram, me chama no direct do Instagram. Quintino. Vão colocando aí de onde vocês são. Tijuca. Tô morrendo de sede. Tem material sim, Tati. O material tá na bio. São Cristóvão, Meyer, Vitória da Conquista, Bahia, São Gonçalo. Nossa, bem diversificado, né? Brás de Pina, tem de tudo. Araruama tá sempre presente, né? Né, Gabi? Araruama tá sempre presente. Ó, faltando 1 minutinho. Tão distante Itaboraí. Não é tão distante assim também não, né, Edgardo? Pega lá na bio, pega na bio. Guarulhos, São Paulo. Oi, Thaisa. Tudo bem, minha linda? Ó, 19h10. Já demos aquele tempinho básico para as pessoas irem entrando. Então, agora, de fato, vamos começar a nossa terça dos teóricos, tá bom? Peguem, por favor, a listinha de vocês. Que eu vou pegar aqui a minha listinha. E hoje... A Gabi falando, verdade, kkkk. Tô firme nas suas aulas, adoro. Obrigada, meu amor. Sheila. Boa noite, tava em outra live. Então vamos lá? Acho que dá pra gente começar agora. 19h10, tá bom? 19h11, 19h10. Dá pra gente começar, já tem uma galerinha boa aqui. Por favor, quem tá sem... Conseguiu? Quem tá sem a listinha, tá lá na minha bio, o link, corre. Tô linda, amor, obrigada. Também acho. Corre lá, por favor, e pega a sua listinha. Vamos começar, tá bom? Então, hoje é terça dos teóricos, né? Aqui eu falei pra vocês que sempre que der, toda terça eu vou fazer a live sobre algum teórico. E as quintas eu deixo só pra falar de, né, obviamente, conhecimentos pedagógicos, claro, e também da parte de legislação, beleza? Mas eu tô deixando as terças só para os teóricos. Vai ter terça que eu tenho certeza que eu não vou conseguir, porque
vai dar choque de horário com algum preparatório que eu esteja trabalhando à noite, né? Então, por exemplo, muitas das vezes eu estou no RC à noite, né? Então, se eu estiver no RC à noite, numa terça-feira dando aula, muito provavelmente naquele dia eu não vou estar aqui com vocês. Mas aí eu dou um jeito de não fazer a live, né? Como eu não vou ter como fazer a live na terça, porque eu vou estar num outro lugar, aí eu vou e faço numa quarta-feira, por exemplo, que eu não estiver à noite em nenhum lugar, né? E as quintas eu deixo reservadas, por enquanto, eu deixo as quintas reservadas para a gente ficar trabalhando essa parte de conhecimentos pedagógicos e legislação educacional. E hoje, como eu falei para vocês no início, eu queria fazer uma enquete, mas eu não consegui fazer a enquete perguntando para vocês quais os teóricos vocês gostariam que eu falasse, né? E aí eu ia dar lá três ou duas possibilidades de teóricos, só que eu não tive tempo, fiquei muito enrolada e no final das contas eu tive que optar por um. Só que eu já estava muito tempo na cabeça em falar de Paulo Freire, né, que eu gosto demais. Então, por essa razão, hoje é Paulo Freire, na semana passada foi Cipriano Lucchesi, e aí eu estou vendo qual teórico eu vou preparar para a semana que vem, tá bom? Se eu conseguir fazer uma enquete, assim eu farei, mas nem sempre estou dando conta de fazer enquete, fazer certas coisas, porque só para a gente fazer um postzinho para poder botar no Instagram, já é, né, um trabalho danado. Imagina fazer listas de exercícios e tantas outras coisas mais, né? Trabalhar em preparatórios, né, pelo Rio de Janeiro, né, afora, enfim. Então acaba ainda trabalhar no município do Rio também, né? Então acaba que a gente fica meio enroladinho, né? Eu tô um pouquinho enrolada e não estou conseguindo fazer essas enquetes com vocês. Mas eu tenho certeza que o teórico que eu escolher na semana que vem, eu sei que vocês vão gostar, porque todos os teóricos são maravilhosos, né? Eu sei que todos são maravilhosos, todos têm muito a acrescentar, né, na nossa prática pedagógica, na nossa reflexão enquanto educadores. E também, obviamente, quanto mais teóricos a gente souber, quanto mais teóricos a gente for entendendo, né, o que eles querem dizer na teoria, acho que muito mais tranquila vai ser quando a gente sentar para poder fazer uma prova, né? E aí é sempre o que eu digo, todas as vezes que vocês forem fazer uma prova para concurso, para vocês não ficarem todas as vezes que fizer uma inscrição num concurso, todas as vezes sentando e estudando pra caramba, estuda, mas estuda com consciência, né? O que eu digo é estudar com consciência, não é você ficar 20 horas com a cara no seu livro, achando que você está entendendo tudo sobre o que você está falando, que você está estudando, né? Então você vai ficar 20 horas estudando Paulo Freire, né? E aí eu peço para você fazer um resumo, você não consegue. Então você jogou 20 horas fora. Ainda que você estude Paulo Freire 2 horas por dia e faça uma bateria de exercícios sobre Paulo Freire naquele dia, se no final das contas, né, o saldo for um saldo positivo, você conseguir fazer um resumo sobre aquilo, você sabe que valeu. Meu vídeo pausou aqui, mas já voltei. Enfim, então vamos trabalhar agora Paulo Freire. Se vocês quiserem no direct, aqui eu não vou conseguir. No direct, por favor, me mandem perguntas, tá? Inclusive, tem perguntinhas que eu vou fazer vídeo hoje que eu vou responder, tá bom? Para você que está aqui na minha live, que me fez perguntas no direct, eu vou aproveitar o dia de hoje e vou fazer e vou responder, né, essas suas dúvidas e vou lançar aqui no meu Instagram, porque sempre que as pessoas me fazem perguntas, né, eu prefiro sempre responder por vídeo, porque talvez seja a dúvida de muitas pessoas. Então acho que acaba que aquela informação que eu estou passando reverbera para mais pessoas, né? Então vamos lá, né? Vamos começar. Nosso teórico maravilhoso de hoje, né? O nosso patrono da educação a brasileira, né? O queridíssimo, que deixou uma quantidade assim incrível de obras, né? Que essas obras são obras importantíssimas até para os dias de hoje, porque ele é totalmente atual, totalmente atemporal, né? É o Paulo Freire, né? E aí eu sempre falo, quando você for sentar para ler Paulo Freire, nunca pense que você vai ler Paulo Freire como você lê, por exemplo, 50 Tons de Cinza. Porque eu já ouvi gente falando que leu, né, 50 Tons de Cinza em uma semana. Você não vai conseguir ler Paulo Freire em uma semana. Você não vai conseguir ler Paulo Freire
em 2, 3 semanas. Você tem que sentar para ler Paulo Freire e fazer várias reflexões sobre tudo que ele fala. Horas você vai ter que parar, vai ter que fazer uma pesquisa para saber o que ele está falando, porque é uma leitura densa, né? Mas embora seja uma leitura densa, é uma leitura essencial, ainda mais para você que é educador. Eu acho que Paulo Freire, ele é um educador, né? Eu não digo nem que ele foi, porque ele é tão presente, né, nos dias atuais. Ele é um educador que, se faz necessário você sendo da área da educação ou não, lê-lo, né? Para você entender e perceber que tudo que ele falava lá naquele período, né, naquele período da ditadura, é totalmente pertinente com o dia de hoje, né? Então eu acho que se você entender um pouco da essência de Paulo Freire, você não vai ter grandes dificuldades para resolver uma questão. Contudo, eu gostaria de deixar aqui, né, para vocês o seguinte, uma observação. Leiam os principais tópicos, né, dos livros de Paulo Freire, em especial 2 livros. Leiam os principais pontos dentro de Pedagogia do Oprimido, porque é o que mais cai, e leiam também a Pedagogia da Autonomia. São os 2 livros que mais caem. Existem outros, né? Outros livros, mas aqueles que mais são cobrados. Pedagogia da Autonomia e Pedagogia do Oprimido, tá bom? É o que você mais vai ver na sua prova, tudo bem? E são livros, como eu disse para vocês, são livros densos, mas que se fazem necessário serem lidos. Então, dá uma olhadinha na literatura do Paulo Freire, para você fazer uma prova tranquila. Obviamente que existem outros autores, mas Paulo Freire não é um autor que você vai conseguir fazer uma leitura escorreica em 2 semanas, não. Tá? Então, essa é a dica que eu deixo aqui para vocês. Beleza? Então, vamos começar, né? Para quem está entrando agora, gente, né, manda essa live por direct para outras pessoas, compartilhem com outras pessoas via direct, tá bom? Assim essa live vai chegando para mais e mais pessoas. Vamos para a questão número 1? Então vamos lá, ó. Questão número 1. No primeiro artigo do livro, A Importância do Ato de Ler, Paulo Freire discorre sobre a compreensão crítica do ato de ler. Considerando as contribuições de Paulo Freire, pode-se afirmar que a atuação do professor de jovens e adultos deve ocorrer? Então, vamos lá. Letra A. Estimulando a criação ou montagem pelo alfabetizando da expressão escrita da expressão oral. B. Instituindo para que leiam num semestre, muitos capítulos e livros vindo do universo vocabular. Essa letra B aqui, eu nem comentei a letra A, mas eu já quero, porque a letra A dá pra gente falar depois. Mas a letra B, quando ele fala assim, ó, muitos capítulos e livros vindos do universo vocabular. Você sabe que, se você conhece um pouquinho de Paulo Freire, ele jamais estimularia, né, ainda mais para um educando, né, da EJA, que ele lesse muitos capítulos de um livro, né, vindo de um universo vocabular. Não. Simplesmente porque ele compreendia muitíssimo bem o universo dos seus alunos, né? E como é que ele conseguia conhecer o universo dos seus alunos? Conversando com os seus alunos. Então, não fazia o menor sentido você passar uma quantidade enorme de literatura para os seus alunos se você sabia muito bem, a partir da conversa que você estava tendo com os seus alunos, a realidade dos mesmos. Então, quando na letra B fala assim, ó, insistindo para que leiam num semestre muitos capítulos e livros vindos do universo vocabular dos grupos populares. Não pode ser isso, né? C. Organizando relações bibliográficas, indicando em torno de quais páginas os capítulos devem ser lidos. Isso não é nem de longe, né, Paulo Freire. D. Indicando aos alunos a quantidade mínima e máxima de páginas a serem redigidas num trabalho acadêmico. Quem conhece, o que eu estou falando para vocês, se você conhece um pouco da característica do autor que você está lendo,
você consegue perceber que existem alternativas que são totalmente estapafúrdias, que ele não falaria uma coisa dessa e nem escreveria, tão pouco escreveria uma coisa dessa para que o seu alunado seguisse, né? E demonstrando que a leitura da palavra precede sempre a leitura do mundo, jamais. Então, volto a repetir para vocês. Se você conhece Paulo Freire e se você conhece outros autores, por exemplo, a Emília Ferreira, a Magda Soares, a Ana Teberoski, mas quem? Vou ficar nessas por enquanto. Se eu lembrar de mais alguma autora, mais algum autor, eu falo com vocês. Mas eu pergunto para vocês, a leitura da palavra, ela precede a leitura do mundo? Não. E aí esse que é o detalhe. Por que a leitura da palavra, ela nunca vai preceder a leitura do mundo? Porque antes de qualquer coisa, você faz a leitura do mundo. Antes de qualquer coisa, você faz a leitura do mundo, daquele universo que te cerca, né? E aí, quando você faz a leitura desse mundo, agora sim, você está preparado para fazer a leitura da palavra, né? Isso que a gente chama, quando você faz a leitura do mundo, é aquilo que você chama de, não sei se vocês, né, já ouviram falar de alfabetizar e letrar, né? Alfabetização e letramento. Letramento, você faz a leitura do mundo, você faz inferências a respeito, né, do local onde você vive, da parte social, você tem entendimento do universo, né? Então, jamais quando você vê escrito que Paulo Freire disse que a leitura da palavra precede a leitura do mundo, jamais você deve acreditar nisso, porque primeiro você lê o mundo. E aí depois você lê a palavra, né? E aí entra nessas questões de alfabetização e letramento. Aí você vai falar alfabetização e letramento, mas aqui não é de jovens e adultos? Mas jovens e adultos também passam por alfabetização e letramento, né? E o que fazia Paulo Freire se não alfabetizar e letrar? Não é verdade? Então, tomem cuidado com isso. Agora eu vou ler a letra A, né? Que eu não comentei a letra A, eu comecei comentando da B para baixo. Eu vou comentar a letra A. Olha só. Estimulando a criação ou montagem pelo alfabetizando de expressão escrita da expressão oral. De fato, meus amores, essa montagem, essa arquitetura, essa estruturação da expressão escrita, né, que ele pega lá da expressão oral, quem faz é o próprio alunado. Ele vai fazer essa montagem, vai fazer... Porque faz sentido, por exemplo... Você sabe que muitas pessoas, e tem gente que faz isso assim, normalmente. Você nunca pegou um aluno seu que ele escreve exatamente da forma como ele fala? Quem nunca pegou um aluno que escreve exatamente da forma como ele fala? Isso acontece muito. Olha, agora volta de novo para a letra A e preste atenção. Estimulando a criação ou a montagem pelo alfabetizando da expressão escrita, da expressão oral. Você vai estimular, né? Mas quem vai fazer essa criação, essas inferências, é o seu alunado, não é você. Você tem que estimular e você tem que ir tentando sempre tirar do seu aluno, né? Mas essas inferências, você vai ajudar no processo, né? Você vai ser aquele mediador. Mas ele que tem que fazer suas próprias arquiteturas, né? Com relação daquilo que ele pensa e daquilo que ele vai escrever de forma oral, o que ele fala de forma oral, né, melhor dizendo, e da forma como ele usa aquela expressão, só que agora na parte escrita, beleza? Tá travado ainda? Fala comigo, Gabi. Fala comigo alguém, tá travado ainda? Porque pra mim não tá. E agora, melhorou ou não? Vão me falando se melhorou ou não. Porque pra mim tá normal, então não sei. Porque quando trava, aparece assim pra mim, né? Tipo, travado. Oi, Paula. Então, alguém fala comigo. Por exemplo, eu acenei pra Paula, apareceu aqui pra mim. Você acenou pra Paula, apareceu a Paula falando comigo. Por isso que eu não sei. Bom, vou continuar, não sei. Preciso do ok de alguém para poder continuar, senão eu vou ficar falando aqui. Vou esperar vocês, alguém me dá um ok.
Então, posso continuar? Voltou? Beleza. Por essa razão, meus amores, não sei até onde vocês ouviram, mas deu para entender o que eu falei na número 1, foi? Show, show. Então vamos para número 2. 2. Em tempos em que a sociedade brasileira encontra-se paralisada, dividida em extremos que poucos escutam e muitos falam, o diálogo é fundamental e necessário. E encontra na teoria freiriana alicerce fundamental. Diálogo pressupõe a escuta e o respeito ao outro, assim como a necessária compreensão de que não existem dicotomias de saberes quando se dialoga. É bem verdade que o diálogo freiriano, ainda que sob forte componente filosófico humanizador, integra-se fortemente ao campo educacional. Sobre Paulo Freire é correto afirmar. Então vamos lá. Letra A. Defendia o método da repetição de palavras soltas ou de frases criadas de forma forçosa, como Eva viu a uva para a alfabetização. Verdadeiro ou falso isso, gente? Bota aqui a letra A da questão número 2. Letra A da questão número 2. É verdadeira ou falsa? Vê, por favor, se isso é Paulo Freire. Me digam assim, sim ou não. É Paulo Freire? Letra A, é Paulo Freire, sim ou não? Vou ficar aqui esperando vocês falarem. A letra A da número 2, ela é Paulo Freire, sim ou não? Vocês acham que sim ou que não? Que ele defendia o método de repetição de palavras soltas ou de frases criadas de forma forçosa, como Eva viu a uva para a alfabetização. Então, por que não? Vou explicar para vocês por que não. Ele entendia que quando você usava uma cartilha, né? Independentemente se eu estiver falando de jovens e adultos ou se eu estiver falando da educação infantil, né, a parte de alfabetização. Ele entendia que quando você usava uma cartilha, tinham muitos elementos, né, dentro daquela cartilha, por exemplo, que não fazia parte, que poderia não fazer parte da vida de todas as pessoas. Por exemplo, ele dizia que esse Eva viu a uva. Já pensou se eu trabalho, por exemplo, numa comunidade onde as pessoas não estão nem acostumadas a comerem fruta e talvez muitas não tenham nem comido uma uva, e aí eu vou trabalhar com a frase Eva viu a uva? Como é que você vai fazer uma ligação entre a palavra e o objeto se você não sabe nem o que é o objeto? Vocês estão me entendendo? A palavra, ela tem que fazer sentido com o objeto. Quando você tem um objeto, você conhece esse objeto, é do seu dia a dia aquele objeto, aí a palavra faz sentido. E é a mesma coisa que você estiver falando para mim, aquilo que eu disse na questão número 1, que a leitura da palavra, ela antecede a leitura do mundo. Sabe o que é a leitura do mundo? Por exemplo, eu conhecer a uva. E a leitura, a escrita da palavra é a uva. Se eu não conheço, né, se eu não tenho aquela leitura do universo, se no meu universo não tem uva, como é que a leitura da palavra vai fazer sentido? É disso que eu estou falando, né? Eu não, né? Paulo Freire, no caso. Então, ele não gostava dessas cartilhas, né, engessadas, porque essas cartilhas não faziam sentido algum para as pessoas, por exemplo, da EJA. E mesmo porque quando ele pegava as pessoas da EJA para poder, né, trabalhar essa parte de alfabetização, ele pegava cortadores de cana-de-açúcar.
ele pegava, não sei, grupos de costureiras, ele pegava, né, sempre esses grupos, e geralmente grupos, né, que de pessoas com uma idade já, uma certa idade, né, uma idade já mais avançadinha, e que sempre tiveram a vida inteira uma vida muito complicada, uma vida muito dura, né? Então, o que ele fazia? Ele fazia uma roda de conversa com aquelas pessoas, ele pegava as palavras que mais apareciam e aí sim ele começava a trabalhar com aquelas pessoas, né? Ele partia daquilo que ele recebia como resposta nas suas conversas com esses alunos, né? Então, ele conseguia fazer essa alfabetização e não com uma cartilha, né? E não com um material pronto, um material engessado que não fazia menor sentido para essas pessoas, porque a leitura de mundo delas é outra, né? Então a letra A realmente não pode estar correta. B. Suas ideias não devem ser consideradas pelos professores brasileiros, pois nunca foram postas em práticas e, portanto, não podem ser comprovadas. Sim, podem ser comprovadas, sim, mesmo porque antes de ser instaurada, né, antes do golpe militar, o Paulo Freire ele começou com um projeto, ele foi convidado, né, pelo então presidente da República daquele momento, antes da ditadura militar. Ele foi convidado para participar de um projeto de alfabetização, porque ele já tinha provado por A mais B que ele conseguiria, né, que ele conseguia fazer uma alfabetização sempre baseada, né, na vivência do seu alunado. E que ele não só alfabetizava, além de ele alfabetizar, ele também letrava, né? E eu não sei se vocês sabem, isso para o governo era super interessante. Por que era super interessante? Porque só tinha direito ao voto as pessoas que eram alfabetizadas. Analfabetos não votavam. Não era interessante, né, para o governo ter tantos analfabetos. Eram muitos votos que se deixavam de ter nas urnas, não é verdade? Mas então viram esse projeto de Paulo Freire, e Paulo Freire já tinha um conhecimento muito grande, né? Já era muito conhecido no Brasil, e o presidente em vigor naquele momento, não vou me recordar quem, mas o presidente em vigor naquele momento, ele convidou Paulo Freire para fazer esse projeto, né? Participar desse projeto, que era alfabetizar realmente jovens e adultos, né? E só que ele não só alfabetizou, ele também letrou. E aí ele começou com esse grupo de cortadores de cana. Só que tempos depois, né, tempos depois, veio o golpe militar, né? E com o golpe militar do Paulo Freire, então ele foi preso, né? Porque o grande diferencial de Paulo Freire, como eu falei para vocês, era alfabetizar e letrar. E no processo de letramento que ele fazia, ele simplesmente conscientizava as pessoas dos direitos, né, e do poder que elas tinham na mão, né, em suas mãos, né, um poder chamado voto, né. Então ele conscientizava essas pessoas não só com relação ao votar correto, mas a questionar aquilo que eles recebiam do governo, se aquilo realmente que eles recebiam era o suficiente, se aquilo que eles recebiam era o correto. E ele fazia uma conscientização para que essa pessoa fizesse uma leitura do mundo, da vida que ela levava, né? Então, ele indagava as pessoas do tipo, você é cortador de cana? Se você é cortador de cana, por que você é cortador de cana? E aí as pessoas iam fazendo ia tendo esse jogo, né, dialógico, e até que ele levava a pessoa até um ponto, chegava a um certo ponto, que ele dizia que a pessoa chegava sozinha à conclusão de que se ela estava naquela situação, era porque a culpa era do governo. E como, né, quando a ditadura militar chegou, aí começaram os problemas de Paulo Freire, né? Porque, obviamente, que os militares não gostavam desse jeito dele, né? Desse jeito de conscientização, né? Que se chamava de conscientização. Os militares não gostavam. Os militares não gostavam, além de tudo, que ele letrava, né? Porque qual é o bom para político? É só você alfabetizar. E letrar, não. Existe uma grande diferença entre alfabetizar e letrar. Letrar, você vai fazer com que a pessoa tenha uma leitura do mundo. Agora, alfabetizar, não. Ela vai saber ler e escrever. E talvez seja uma analfabeta funcional. Agora, quando ela faz não só
alfabetização, mas também o letramento, isso para o governo não é interessante, não é verdade? E as pessoas ficam achando assim, Gisele, mas o governo lançou alguns programas, como por exemplo o Mobral. O Mobral, para quem não sabe, foi um projeto, né, do projeto de governo criado no período da ditadura militar para rebater a prática, né, educativa de Paulo Freire. Porque diziam, se Paulo Freire consegue educar, consegue alfabetizar, né, em tanto tempo nós também vamos conseguir. Então foi assim que o Mobral ele foi lançado. Foi simplesmente para dar uma resposta ao método de Paulo Freire, tá bom? Sendo assim, não pode ser a letra A. B, nem a letra B, que eu falei, né, que suas ideias não podem ser comprovadas, pelo contrário, podem sim, tá? C, defendia que a educação bancária deveria ser aplicada em todas as escolas como forma de melhorar a educação. Educação bancária ele odiava. O que era educação bancária para Paulo Freire? Ele dizia que a educação bancária é como se o professor fosse um banco, né? E então, o professor, ele simplesmente fazia um depósito de todas as informações que ele tinha na cabeça do seu aluno. Então, o seu aluno, Paulo Freire dizia que esse aluno era um aluno passivo. Ele só recebia, né, as informações e sequer tinha o direito de quê? De questionar. Ele não podia questionar, porque ele já recebia tudo enlatado, tudo pronto do seu professor. Então, era um aluno passivo Paulo Freire ele observava isso como uma educação bancária, né? Então, isso é uma forma negativa de se falar a respeito desse ensinamento tradicional. Então, letra C não pode ser. D, criticava a utilização de cartilha para o ensino da leitura e da escrita e com a utilização de suas ideias conseguiu alfabetizar 300 cortadores de cana em 45 dias. Exatamente isso. Ele criticava veementemente a utilização de cartilhas, como eu falei para vocês. E ele conseguiu, né, nesse projeto que eu falei para vocês, simplesmente alfabetizar 300 cortadores de cana em 45 dias. Não só alfabetizar, mas também letrar. Ele fez alfabetização e letramento, né, junto com um grupo de universitários, estudantes universitários que o ajudaram nessa empreitada. Então, ele conseguiu, de uma vez só, pegar 300 cortadores de cana, alfabetizá-los e letrá-los em apenas 45 dias. Pasmem vocês, tá bom? Então, esse é do Paulo Freire. E defendia o fim da escola e a construção de um novo sistema de ensino em que os oprimidos tivessem maior autonomia. Não vou nem falar para vocês que você acha mesmo que Paulo Freire ia defender o fim das escolas. Pelo contrário, quando você pega a pedagogia da autonomia para poder ler, uma das primeiras coisas que tem na pedagogia da autonomia é que ele fala que a escola tem que ser da comunidade. Quem tem que tomar conta da escola é a comunidade. As escolas não podem fechar as portas, né? Porque lá é que se instaura o que é a democracia, o diálogo, é lá que você aprende o respeito, é lá que você aprende a ser educado. Então, a escola deveria ser parte integrante, né, da comunidade, da sociedade. E não deveria ser um local, como é hoje, que os alunos vão, né, assistem suas aulas de forma mecanizada e depois eles saem. Cartilha, Edgardo, eu não sei como é que seria isso em espanhol. Deixa eu pensar aqui. Deixa eu ver como é que seria em espanhol para poder te explicar o que seria cartilha. Espera aí. Seria... Eu não sei se é essa mesma palavra, se eu for falar a palavra certa, mas é cebador. E aí eu não sei se eu estou falando a palavra correta, é cartilha, que em espanhol para mim tá cebador, tá? E aí isso quer dizer cartilha, tá bom, Edgardo? Então, simbora lá. Tá na número 2, meu amor. Então, número 2, gabarito, letra D de dado. Tá bom, meus amores? D de dado. 3. Recentemente,
jovem professor universitário de opção democrática, comentava comigo o que lhe parecia ter sido um desvio seu no uso de sua autoridade. Disse constrangido ter se oposto a que aluno de outra classe continuasse na porta entreaberta de sua sala, a manter uma conversa gesticulada com uma das alunas. Ele tivera, inclusive, que parar sua fala em face do descompasso que a situação provocava. Então, vamos lá. Com esse relato em Pedagogia da Autonomia, Freire compreende que ensinar exige letra A, liberdade e autoridade. Vão colocando o gabarito aí, por favor. Letra A, liberdade e autoridade. B, a concretização das palavras pelo exemplo. Letra C, respeito à autonomia do ser do educando. Letra D, saber escutar. E letra E, disponibilidade para o diálogo. O que vocês colocaram, por favor? O que vocês colocaram, por favor? A, B, C, D ou a letra E? Coloquem, por favor, o que vocês acham que seja esse caso que foi narrado aqui. Coloquem, por favor. A número 3, o que vocês acham que seja isso que foi narrado aqui? O que está acontecendo aqui é essa situação. Tem um professor dando aula e a porta está entreaberta e tem um aluno lá nessa porta entreaberta, gesticulando, falando alto, inclusive falando com uma outra aluna. E está atrapalhando o professor. É basicamente isso. Está atrapalhando o professor. E aí ele vai e pergunta assim, ó. Com esse relato em Pedagogia da Autonomia, Freire compreende que ensinar exige. Então, por favor, aí tem gente que falou assim, marquei a letra A. Teve gente que falou letra A, teve gente que falou letra E. Vão colocando aí, por favor. Letra A. Bom, a maioria, né, foi na letra A. Então, deixa eu falar uma coisa com vocês. Por isso que eu acho importante que vocês façam devagarzinho. A Tati botou letra D. Eu acho importante que vocês façam devagarzinho sempre a leitura dessas duas obras. Pedagogia da Autonomia, que é o que está falando aqui, e Pedagogia do Oprimido, tá bom? Então, isso aqui é especificamente Pedagogia da Autonomia. Quando eu peguei essa questão para fazer, de cara eu já fui marcando, porque como eu já li Pedagogia da Autonomia, tem certas coisas que aparecem que a gente já saca do que ele quer, que a banca está pedindo. Na Pedagogia da Autonomia, vamos falar então um pouquinho da Pedagogia da Autonomia, né? Na Pedagogia da Autonomia, é um livro interessante que ele fala especificamente para o professor. É um livro para o professor ler, né? Então, ele fala, por exemplo, da importância do professor ser uma pessoa que ela faz uma relação direta daquilo que ela fala com aquilo que ela vive. Ela entende o tempo todo que ali é um diálogo, né? Tem que ser sempre conversa com o seu aluno. Fala o tempo todo que o professor ele tem que ser uma autoridade, principalmente uma autoridade, aquela autoridade que ela vai falar a respeito de política. Ele tem que conhecer bem a sua disciplina, mas principalmente, né, que ele tem que ser uma pessoa, essa autoridade, no sentido de que você vai dar total liberdade para o seu aluno, mas ele tem que saber, né, o limite, ele tem que saber se portar, né, dentro daquele âmbito escolar. Obviamente que liberdade não pode ser confundido jamais com libertinagem. Não confundam liberdade com libertinagem, tudo bem? Isso é um ponto muito importante. E aí ele fala também que você tem sempre que, o professor, né, nós professores, temos sempre que o quê? Que nos planejar, né? Que nos planejar de forma o quê? Metódica, rigorosa. Para quê? Para que a gente dê uma boa aula, para que o aluno, né, confie na gente, para que exista essa troca, né? Então,
o Paulo Freire, ele deixava bem claro que você pode sim dar liberdade para o seu aluno, mas você tem que ser uma autoridade. Uma autoridade não é no sentido de ser uma autoridade ditatorial, de mandar e desmandar, mas sim uma autoridade no sentido de se fazer respeitado, né? Não é simplesmente porque você dá liberdade para o seu aluno, liberdade dele se expressar, que ele pode te faltar com respeito, ou simplesmente ele causar uma confusão na sala de aula, por exemplo. Ele tem que saber que a autoridade ali é você e ele tem que te respeitar como tal. Tudo bem? É nesse sentido que ele está falando. E não no sentido ditatorial. Então, deem uma olhadinha na pedagogia da autonomia, que vocês vão entender basicamente o que diz Paulo Freire a respeito dessa questão de autoridade. Por essa razão, meus amores, quando ele fala assim, ó, com esse relato em Pedagogia da Autonomia, Freire compreende que ensinar exige liberdade, sim, mas autoridade também, tá bom? Não é conscientização das palavras pelo exemplo, respeito à autonomia de ser do educando, saber escutar, disponibilidade para diálogo. Existem elementos que estão aqui dentro que sim, que fazem parte da pedagogia da autonomia. Mas vocês repararam qual foi o caso que a banca colocou para a gente? O caso é de um professor, que um jovem universitário, né, um professor jovem universitário, que ele está na sua sala de aula, a porta entreaberta e tem um aluno gesticulando muito, falando alto, ainda falando com outro aluno e atrapalhando a sua aula. Então, mediante esse fato que ele nos mostrou aqui, vocês acham que pode ser a concretização da palavra pelo exemplo? Não faz sentido. Não casa com o que está escrito acima. Você acha que pode ser respeito à autonomia do ser do educando? Saber escutar? Disponibilidade para o diálogo? Claro que não, né? Aquilo que mais casa, né, quando você lê Pedagogia da Autonomia, aquilo que mais casa com o caso citado acima, com o caso relatado acima, é a letra A, liberdade e autoridade. E isso é um ponto que Paulo Freire frisa no seu livro Pedagogia da Autonomia. Por essa razão, essa questão número 3 é o gabarito letra A, de amor, tá bom? 4. Segundo Gadotti, já falei para vocês numa ocasião que Gadotti ele foi amigo, né, de Paulo Freire, é uma referência, né, a respeito de falar, né, de Paulo Freire, e ele tem tem um instituto, melhor dizendo, o Instituto Paulo Freire, que fica em São Paulo, e tem sempre está sempre oferecendo, não agora no período de pandemia, né, vocês não vão achar nada, talvez achem, mas sim online, mas ele está sempre oferecendo vários cursos, né, principalmente para as pessoas que gostam de trabalhar com a EJA, com a educação de jovens e adultos. Então, acho que vale a pena vocês conhecerem o Instituto Paulo Freire lá em São Paulo. Procura no site lá, por favor, e procurem os projetos, procurem os cursos. Acho que vocês vão gostar. Então, vamos lá. Segundo Gadotti, no pensamento pedagógico contemporâneo, Paulo Freire situa-se entre os pedagogos humanistas e críticos que contribuíram decisivamente para uma concepção de educação. Aí, letra A. Que tipo de educação, né, gente? Educação, já vai colocando o gabarito aí. Religiosa, reprodutivista, liberal burguesa ou dialética? O que vocês colocariam, por favor, essa questão número 4? Né? Todas essas contribuições que Gadotti foi citando, que Gadotti citou aqui, essas contribuições que Paulo Freire deixou com as suas obras, né? Foram contribuições que contribuíram de forma decisiva para qual concepção de educação? Religiosa, reprodutivista, liberal burguesa ou dialética? Bora lá. Qual o gabarito, por favor? Todo mundo indo na letra D. Deixa eu só falar um detalhezinho aqui da letra D. Amores, de fato a letra D, acho que está claro que é a letra D, mas deixa eu só explicar uma coisinha para vocês sobre essa questão do dialético. O que significa ser dialético? Não significa apenas o diálogo, tá?
E essa questão de dialética, você pode encontrar, por exemplo, dialética retórica desde a época de Platão, né? Dialética significa, só para vocês entenderem, que você levanta um tema, né? E aí você lança uma problemática, e aí vem uma outra pessoa, né? E aí começa a falar sobre aquela problemática e coloca um outro ponto. E aí quando vocês percebem, a conversa vai sendo costurada de tal forma, esse diálogo vai sendo costurado de tal forma que vocês começam a entrar em assuntos mais profundos, né? Então, a dialética é isso, é a troca, é a conversa, mas não é uma conversa passiva, né? E mesmo porque, se fosse uma conversa passiva, seria um monólogo, né? Mas é uma conversa no sentido de que vão sempre fazendo inferências e sempre a intenção de ir provocando o outro para você ir tirando mais do outro, e essa troca vai existindo, vocês vão trocando o tempo todo, né? E tudo isso obviamente vocês vão percebendo que outros assuntos vão entrando, né, para poderem coadunar com aquilo que ou você está falando ou com o que o outro está falando, mas a dialética ela vai ocorrer dessa forma, tá bom? Então é um diálogo, sim, mas é um diálogo mais denso, digamos assim, não é um diálogo raso, né? Tudo bem? O negócio é você instigar o outro, isso que é o bacana. Então, questão número 4, de fato, é a dialética. Amores, para quem tá chegando agora, tem uma galerinha, né? Por favor, pega a listinha de exercício lá na bio, tá bom? Tudo bem? Isabela, tem quem é mais aqui? A Valmar, tem uma galerinha aqui. Tudo bem com vocês? Então, deixa eu dar um recado, já que tem mais pessoas aqui, só para poder avisar o seguinte: sexta-feira vai ter curso LDB de A a Z. LDB de A a Z. Vai começar às 14h, né, comigo, obviamente, professora Gisele. Vai começar na parte da tarde, às 14h, vai até às 18h, LDB de A a Z. Né, principalmente para a galerinha que vai fazer SEDUC aí, eu acho que é uma boa. Então, sexta-feira, LDB de A a Z, valor a R$20. Sábado também vai rolar aulão, né? O aulão, só que aí não vai ser só LDB, né? O aulão vai ser um mesclado com tudo. Aí o aulão vai ser aí LDB, tem ECA, tem PNE, tem mais o que? Tem teóricos, vários teóricos que eu coloco, tem várias coisas que a gente vai fazer no aulão de sábado. E no aulão de sexta-feira, LDB de A a Z. No aulão de sábado, tá R$25. No aulão de sexta-feira, LDB de A a Z, tá R$20, tá bom? Vamos para a questão número 5. Como professor, devo saber que sem a curiosidade que me move, que me inquieta, que me insere na busca, não aprendo nem ensino. É interessante, porque Paulo Freire fala isso, né? Paulo Freire, que ele nem aprende, ele nem ensina. E, na verdade, o que ele fala muito é sobre essa questão de estimular, né? Ele fala bastante a respeito desse estímulo que você tem que fazer no seu aluno, para o seu aluno ficar instigado, ficar interessado, para que seu aluno fique curioso, né? A outra coisa que eu acho bacana é que, e eu acredito nisso, tá? Acredito piamente nisso, que o Paulo Freire fala o seguinte, que você só aprende, você mesmo, professor, você só aprende quando você ensina. É aí que você aprende de fato, porque você está ensinando, você é obrigado, né, a saber de algo que você está ensinando para poder passar para o seu aluno. Então é aí que você aprende, você só aprende quando você ensina. E dentro da sala de aula, Paulo Freire já deixava bem claro, não existe essa de só você ensinar. Não pense você que só você ensina, o seu aluno também te ensina muita coisa. Né? Então ele fala dessa troca de ensinamentos. Então, ao mesmo tempo que você está ensinando o seu aluno, você está aprendendo com ele também, né? Então isso é muito bacana. Então vamos lá. A citação de Paulo Freire define a curiosidade como característica essencial do professor. Isso significa que a prática pedagógica deve ser. O que vocês acham que seja aqui nessa questão número 5? Letra A. Estimular em professores e alunos a pergunta e a reflexão crítica sobre a própria pergunta. Isso é dialética, tá?
B. Privilegiar as explicações discursivas do professor em relação ao aluno aprendente. C. Possibilitar ao aluno o desenvolvimento de uma postura de aceitação dos saberes escolarizados. Ou letra D. Reforçar a autoridade do professor ao avaliar a criatividade e o poder da síntese dos alunos. O que vocês acham que seja essa questão número 5 aqui? Tá fácil pra caramba, hein? O que é número 5, por favor, meus amores? O que é número 5? O que vocês colocaram no número 5? Vai falando comigo. O que vocês botaram? A, B, C, D ou a letra E? Aqui pra mim não tá travando não, meus amores. Aqui pra mim tá normal. Oi, Bruninho, tudo bem? Marcou a letra A? Gabi, letra A. A Jéssica também foi na letra A. Então, vamos lá. Olha só. Estimular em professores e alunos a pergunta e a reflexão crítica sobre a própria pergunta. Exatamente, amores. Quando você faz esse estímulo daquilo que você pergunta e você coloca o seu aluno para refletir, você mesmo, né, começa a refletir a respeito, é o que eu falei para vocês. O que é dialética? Né? É você ir levando uma conversa, né, a níveis, né, mais densos, digamos assim, né? Porque você levanta uma pergunta. Você levanta uma pergunta. E aí você já coloca uma pergunta em cima daquela pergunta, né? E aí é nesse momento que essa dialética, essa retórica, ela vai se criando. Conseguem compreender? Então, por essa razão, a número 5, de cara, né, eu já vi que é a letra A. Alguém perguntou assim, Gisele, qual é o gabarito da número 4? O gabarito da número 4 é a letra D, meu amor. Número 4, D de dado, tá bom? A número 5 ficou a letra A. Então, a citação de Paulo Freire define a curiosidade como característica essencial do professor. Isso significa que a prática pedagógica deve o quê? Estimular em professores e alunos a pergunta e a reflexão crítica sobre a sua própria pergunta, tá bom? Por essa razão, meus amores, tá linda aqui a letra A. É exatamente isso. Então, essa dialética tem que existir o tempo inteiro, tá bom? Então, simbora lá. 6. A obra de Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia, está dividida em 3 capítulos. Vamos lá. Não há docência sem discência, e não tem mesmo, né? Você consegue conceber docência sem discência? Existe professor sem aluno? É o que ele está dizendo aqui. Não há docência sem discência. O que é o professor sem aluno? O que é o professor sem aluno, né? Vamos lá. Ensinar não é transferir conhecimento, não é. Ensinar jamais vai ser transferir conhecimento, mas vai ser a forma como você encontra para fazer o seu aluno chegar até o conhecimento sozinho. Ele trabalhar de tal forma, ele querer, né, chegar até o conhecimento sozinho. Você não pode jamais dar o peixe para alguém. Você tem que ensinar a pessoa a fazer a vara, filha. Ela vai fazer a vara, ela vai até lá na mata, vai pegar o bambu, ela vai fazer a vara, ela que vai construir o anzol, e se ela quiser comer, meu amor, ela vai ter que pescar. É basicamente assim que acontece. Isso é você fazer com que a pessoa vá buscar o conhecimento, e não você dar o peixe, né, já fritinho, com várias rodelas de limãozinho, né, para essa pessoa. Claro que não. Ela tem que ir atrás do conhecimento, né? Obviamente que você vai fazer parte desse processo, dessa construção desse conhecimento, mas ensinar não é e nunca foi transferir conhecimento, tá bom? E ensinar é uma especificidade humana, isso cai demais em prova. Paulo Freire falava, ensinar é uma especificidade humana, tá bom? É uma coisa que você vai ver apenas no ser humano, né? O ato de ensinar, tá bom?
E isso faz parte, né, de um dos capítulos do livro Pedagogia da Autonomia, tá? Então vamos lá. Com isso, o autor apresenta, analisa e discute uma série de características, conceitos e fundamentos sobre o ato de ensinar. Então vamos lá. Letra A. Uma das tarefas primordiais dos educadores é trabalhar com os educandos a rigorosidade metódica com que devem se aproximar dos objetos cognoscíveis, isto é, a preocupação central das práticas pedagógicas é a transmissão e assimilação de conteúdos para os sujeitos das classes populares. Afinal, esses sujeitos somente poderão superar a ingenuidade e a ignorância por meio da promoção dos conteúdos técnicos. Isso é Paulo Freire? Sim, não sei. Vamos lá. Depois, ensinar exige criticidade e pesquisa. Assim, para aproximar o mundo do conhecimento das classes trabalhadoras, é preciso abandonar e negar o senso comum de modo a superar a visão ingênua para construir, por meio da ciência, a visão crítica capaz de questionar as relações sociais. C. É possível e desejável que os estudantes das classes trabalhadoras se tornem leitores críticos da realidade a partir dos ensinamentos dos professores. O educador estabelece com o educando uma relação educadora, onde é que eu estou? Educador-educando, no qual o conhecimento advém daquele que já percorreu uma trajetória acadêmica, isto é, o educador. Cabe ao educador instigar a curiosidade crítica para que o educando seja capaz de superar a realidade imediata. E por último, letra... Deixa eu ver aqui. A letra D de dado. Ensinar inexiste sem aprender e vice-versa. E foi aprendendo socialmente que, historicamente, mulheres e homens descobriram que era possível ensinar. Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Enquanto ensino, continuo buscando, reprocurando. Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para constatar, constatando, intervenho, intervindo, educo e me educo. Sendo assim, pergunto para vocês, qual seria dessas alternativas aqui? Eu acho que dessa lista que eu trouxe para vocês, essa, na minha concepção, é a questão mais difícil, né? Mas depois que você começa a ler, e como você já leu o livro, você tem umas frases que aparecem no livro, aí você mata de cara a questão, né? Mas eu acho que foi a questão mais complicadinha que a gente pegou, né? Que a gente vai pegar aqui hoje. O que vocês marcaram, por favor, nessa questão de número 6? O que vocês marcaram aí? A Gabi disse que marcou a letra C. É possível e desejável que os... Fiquei em dúvida entre a B, entre a B, C e D. Maravilhoso. Então vamos lá. Vou na C primeiro, que a Gabi falou. É possível e desejável que os estudantes das classes trabalhadoras se tornem leitores críticos da realidade, a partir dos ensinamentos dos professores. Educador estabelece com o educando uma relação educador-educando, no qual o conhecimento advém daquele que já percorreu uma trajetória acadêmica. Então, esse conhecimento, você acha que ele advém de quem já percorreu uma carreira, uma trajetória acadêmica? Porque assim, você sabe que quem vai buscar, né, aquela coisa toda é o próprio aluno. Paulo Freire já fala isso. A outra coisa que tem que ser algo não da vida do educador, né, do social, né, do educador. Tem que ser da vida do aluno para fazer sentido. Antes de qualquer coisa, né, a vida social a vida
essa bagagem que esse aluno traz, é com essa bagagem que a gente vai trabalhar. Nós, os educadores, vamos trabalhar com as vivências e com as bagagens que esses alunos trazem pra gente. É perfeito? É assim que funciona. Então, olha só de novo na letra C, ó. O educador estabelece com o educando uma relação educador-educando, no qual o conhecimento advém daquele que já percorreu uma trajetória acadêmica. Por essa razão não dá para ser letra C, beleza? Mas aí o pessoal falou assim, ó. Uma letra A, então. Teve gente que falou letra A, olha só. Uma das tarefas primordiais dos educadores é trabalhar com o educando, com os educandos, a rigorosidade metódica com que devem se aproximar dos objetos cognoscíveis. Então, essa rigorosidade metódica aqui, amores, isso significa planejamento. O que é rigorosidade metódica? Significa que o professor deva, obviamente, dar essa liberdade em sala de aula, mas ele tem que ter uma rigorosidade metódica. O que é uma rigorosidade metódica? É você, de fato, ser metódico. Você ter um planejamento, você o tempo todo estar se aprimorando, estudando, você ser metódico nos momentos em sala de aula, você sempre ter o momento disso, o momento daquilo outro. Obviamente que quem vai conduzir cada momento são os seus alunos, beleza? Mas você tem que ter uma rigorosidade metódica para você trabalhar, né, o seu planejamento em sala de aula. Quando ele fala assim, ó, uma das tarefas primordiais, né, ainda botou essa palavra, uma das tarefas primordiais dos educadores é trabalhar com os educandos a rigorosidade metódica. Né? Isso não é primordial, não é primordial. Você vai trabalhar a rigorosidade metódica? Com certeza, mas não primordialmente, né? Então, não pode ser letra A por essa razão. Vamos para a letra B, que teve gente que marcou a letra B. Então, é assim, ó. Ensinar exige criticidade e pesquisa. Concordo. Assim, para aproximar o mundo dos conhecimentos das classes trabalhadoras, é preciso abandonar e negar o senso comum, de modo a superar a visão ingênua para construir por meio da ciência. Sabe qual é o problema da letra B? Quando ele fala aqui, ó, abandonar e negar o senso comum de modo a superar a visão ingênua e construir por meio da ciência a visão crítica. Você jamais vai abandonar aquilo que o aluno traz consigo. É com isso, pelo contrário, é com isso que você vai trabalhar. Aquela realidade, né, aquele saber que o aluno traz consigo. Tudo bem? A letra B não tem como ser, porque fala em abandonar e negar. Você não vai abandonar, você não vai negar a realidade do aluno, pelo contrário. É a partir daí que você vai trabalhar com o seu aluno. Por essa razão não pode ser a letra B. Então vamos lá, não foi a B, não foi a A, não foi a B, não foi a C, só restou a letra D. Então vamos lá. Ensinar inexiste sem aprender e vice-versa. E foi aprendendo socialmente que, historicamente, mulheres e homens descobriram que era possível ensinar. Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Corretíssimo. Enquanto ensino, continuo buscando. Lembra que eu falei para vocês que Paulo Freire dizia o seguinte, que quando você está ensinando, é aí que você está aprendendo? É exatamente isso. Enquanto ensino, continuo buscando, reprocurando. Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me indago. Sabe o que ele está falando aqui nesse pedacinho? Ensino porque busco, porque indago, porque me indago, porque indago e me indago. Ele está dizendo o seguinte, o tempo todo ele está buscando, e aí, quando ele me indago e indaga outra pessoa, tá havendo aí o quê? Né? Essa dialógica, essa retórica, beleza? E ele vai o quê? Ele só vai evoluindo, ele só vai aprendendo com isso. E aí ele fala, pesquiso para constatar, constatando, intervindo, educo e me educo. Perfeito. Aqui, o gabarito de fato é a letra D. Nas demais, tem vários probleminhas, tá bom? Então, não tem como ser, beleza? Vamos para número 7. Simbora.
Para a superação da educação bancária, já falei para vocês a respeito da educação bancária, é aquela onde o professor ele deposita o seu conhecimento no aluno. A característica do aluno é um aluno passivo, um aluno que não tem criticidade, que não pode simplesmente dialogar, um aluno que não tem voz na sala de aula e que ele está ali para receber os ensinamentos do professor. E o professor é aquele ser celestial que está ali, o detentor de todo o conhecimento e passa para o seu aluno tudo aquilo que ele sabe, tá bom? E mesmo que o aluno não concorde com esse professor, ainda assim a palavra do professor é aqui que vigora, tudo bem? Então, isso é uma educação bancária de acordo com Paulo Freire. Então, vamos lá. Para a superação da educação bancária de Paulo Freire, preconizou um processo de ensino e aprendizagem pautado na superação da relação opressor e oprimido. Então, vamos falar dessa relação opressor e oprimido. A relação de opressor e oprimido, ela está no livro Pedagogia do Oprimido. Como é que seria essa relação do opressor e do oprimido? Da seguinte forma, existe o opressor, que está aqui em cima, então é a elite, né? Então, é a elite da sociedade, é a elite bancária, é a elite política, os grandes empresários. Então, são os opressores. E aqui somos nós, né, os oprimidos. Não pense em você porque você tem o seu emprego, que você tem o seu salário, que você não é oprimido, porque você também é, né? Uma vez que a gente vive numa sociedade que até parece que a democracia não existe, então, não sei se realmente nós somos... não somos oprimidos, pelo contrário, né? Então, estão aqui os opressores e estão aqui os oprimidos, né? Estão aqui as pessoas que compõem a elite brasileira, digamos assim, e aqui estamos o resto, né? Nós, a maioria. Então, o que é o opressor oprimido? Opressor, são essas pessoas que fazem de tudo para nos oprimir. E como é que eles perceberam que eles conseguem nos oprimir? Tirando aquilo que faria simplesmente com que a gente, se a gente tomasse consciência, tirasse eles daqui de cima, né? O que é isso? Educação. Então, a educação de base é uma educação muito ruim, não é? E vocês acham que é à toa? É claro que não é à toa, né? Vocês sabem que é tudo de uma forma... orquestrada, antigamente era mais maquiada, hoje já virou bem descarada mesmo, né? Tudo bem de forma descarada, orquestrada, para que quem está aqui embaixo não consiga ou subir ou simplesmente não consiga tirar quem está lá de cima, né? Então, essa relação do oprimido, do opressor, do oprimido e do opressor é uma relação muito conflituosa. E aí você diz assim, mas Gisele, existem políticas públicas para ajudar essa galera que está aqui embaixo a subir um pouquinho. Até as políticas públicas, se vocês forem pensar, elas são elaboradas pelas pessoas da elite. As políticas públicas são elaboradas por pessoas que fazem parte da elite brasileira, não é verdade? Os políticos, não é verdade? Então, os políticos, fazendeiros, os banqueiros, não é verdade? Então... se as políticas públicas que estão, né, as pessoas que estão aqui em cima, que fazem as políticas públicas, nós que estamos aqui embaixo, que recebemos essas políticas públicas, você acha realmente que alguma coisa é feito de forma que nos ajude ou a subir ou a tirar alguém lá de cima? Obviamente que não. Então, até mesmo quando as políticas públicas são feitas, elas são feitas de uma forma para que não nos beneficiem em nada. Então, ele começa a falar no seu livro Pedagogia do Oprimido, essa relação, né, entre oprimido e opressor. E aí ele fala também essa relação do oprimido e do opressor, ele deixa bem claro que uma das formas da gente acabar derrubando os opressores é fazendo o quê? Estudando. A gente só consegue derrubar opressores estudando. Dê educação para um povo. E aí você vai ver como é que se comporta quem é que está lá em cima. Um povo educado não é um povo alienado. E aí quem está lá em cima tem medo do pessoal que está aqui embaixo. Por quê? Porque o pessoal de baixo aqui está se educando. E aí quando você começa a se educar, você começa o quê? Você começa a reclamar, você começa a gritar, você começa a ter voz, e aí eles têm medo, né? Então, os oprimidos ficam com medo do pessoal daqui de baixo que recebe educação.
O problema é que a gente não tem educação de qualidade. E vocês acham que é por acaso? Não, não é por acaso. Na verdade, isso é tudo uma orquestração para que a gente seja sempre oprimidos e que eles sejam sempre os opressores e que os seus filhos sejam opressores, os seus netos sejam opressores e os meus netos sejam os oprimidos. E é assim que funciona essa relação, né? E só a educação para poder mudar esse quadro de opressor e de oprimido. Uma outra coisa que Paulo Freire falou em seu livro Pedagogia do Oprimido, que o grande problema, né, que ele percebia é que às vezes tinha um oprimido que conseguia subir. Só que esse que consegue subir, ao invés dele tentar ajudar quem está aqui embaixo, ou ele vai se unir a quem está em cima, ou ele simplesmente, né, pode não se unir, mas ele vira um opressor também. Então ele fala que às vezes o poder ele é seduzente, né? Então quando às vezes você é um oprimido e você sobe, e aí o poder te seduz e você sai da condição de oprimido para opressor. À medida que você tem, por exemplo, uma pessoa que trabalha na sua casa te auxiliando, limpando a sua casa, e você trata essa pessoa como se ela fosse ninguém, né? Como se fosse uma empregada sua, na verdade ela é uma pessoa para te ajudar, te auxiliar na sua casa. Quando você tem um salário um pouquinho melhor e você trata essa pessoa como se ela fosse um nada, você é um opressor. Você pode não ter dinheiro, você pode ganhar, sei lá, 5 salários mínimos, né? Você não é rica, você não é nada. Você simplesmente recebe 5 salários mínimos. E o que dá para você pagar uma pessoa para te ajudar na sua casa. E você trata essa pessoa como se ela fosse nada. Imagina se você tivesse muito dinheiro, o que você não faria. Perceberam? Então, as pessoas às vezes não lidam muito bem, né, com o poder, né? E principalmente os opressores, que querem mais e mais poder, né? E os oprimidos não conseguem entender essa relação, né, de opressor e de oprimido, e que a gente precisa de educação para derrubar quem está lá em cima. Só que derrubar quem está lá em cima é muito complicado, porque o povo, infelizmente, não recebe educação. E a pouca educação que recebe são os opressores que ditam como é que elas vão ser dadas pra gente. Entenderam? Então vamos lá. Dito isso, vamos para a pedagogia do oprimido, né? Assinale a alternativa que se relaciona a essa forma de conceber a educação. Vamos lá. Alguém falou a corrosão do caráter, concordo completamente. Alguém está dizendo assim, quando a educação não é libertadora, o oprimido se acha o opressor. Exatamente isso, meu amor, é por aí. Aí o Edgardo, só dá para poder... eu entendi o que você quis dizer, Edgar. Você conhece alguém quando você dá poder na mão dessa pessoa, né? Eu entendi o que você quis dizer. Então vamos lá. Assinale a alternativa que se relaciona a essa forma de conceber a educação. Então vamos lá. Letra A. A aprendizagem consiste em adquirir informações e demonstrações transmitidas. B. A educação é um produto baseado em modelos pré-estabelecidos, estruturados na transmissão de ideias selecionadas e organizadas logicamente. C. O processo de educação deverá assegurar a transmissão de conhecimentos, comportamentos éticos, práticas sociais e habilidades consideradas básicas para a manipulação e controle do ambiente cultural, social e etc. D. A verdadeira educação consiste numa ação problematizadora, libertadora. E letra E. O ensino corresponde ao arranjo ou à disposição de contingências para uma aprendizagem eficaz. O que vocês marcariam aí, por favor, nessa questão número 7? Coloquem um gabarito aí. Enquanto vocês vão fazendo o gabarito, quero informar para vocês que essa semana, de domingo para cá, muitas pessoas queriam fazer o aulão de sábado e não puderam por alguma razão, ou porque eu já tinha encerrado a inscrição e não conseguiram vir estudar comigo no sábado no aulão. Então, quero dizer para vocês que o aulão está aberto. Eu vou lançar o link hoje no Instagram, já está no Facebook, no meu Facebook, mas eu vou lançar o link hoje no Instagram, tá bom? Para as pessoas que querem fazer o aulão Se Eduque de sábado, tá bom? Então, vão ter vários temas, né?
desde currículo até PPP, até educação, a parte de democracia na escola, vai ter LDB, ECA, PNE, a parte de conteúdo, vai ter mais o que? Avaliação, vou ver se eu coloco interdisciplinaridade, tantos outros assuntos. Valor R$ 25,00, horário de 14 até as 18 horas. E sexta-feira vai rolar o aulão LDB de A a Z, R$ 20,00, também 14 horas até as 18. E boto hoje esses links na bio, tá bom? Se não tiver na minha bio, vai estar na descrição, né? No folderzinho que eu coloco lá no Instagram, ou vai estar lá no meu Facebook o link de inscrição. Mas quem não achar nenhum link, por favor, me chamar no meu direct. Simbora lá. Eu vi que a maioria aqui... Então, amor, vou fazer outro aulão. Vai ser sábado agora. Faz a inscrição hoje, tá bom? Vou lançar hoje o link lá na minha bio. A Celestial Tour tá falando pra mim. Vou fazer, é sábado agora, tá bom? O aulão, R$ 25,00, de 14 até as 18 horas. Vai ter muita coisa que eu vou falar. Então, quando eu acabar aqui a live, vou lançar na bio, você corre e faz sua inscrição, porque eu não tenho como ficar segurando vaga, entendeu, amor? Mas corre lá e faz a inscrição. Simbora. E aí, a maioria aqui marcou a letra D de dado, concordo com vocês, porque as demais são ruins, olha só. Letra A aprendizagem consiste em adquirir informações e demonstrações transmitidas. Isso não é aprendizagem, né, meu bebê? B de dado. B de dado, olha, B de bola. A educação é um produto baseado em modelos pré-estabelecidos? Claro que não. C. O processo de educação deverá assegurar a transmissão de conhecimentos? Isso é educação bancária, né, amor? D. A verdadeira educação consiste numa ação problematizadora, libertadora, com certeza, tá bom? Então, por essa razão, o número 7 é letra D de dado. Tem a letra E. O ensino corresponde ao arranjo ou à disposição de contingências para uma aprendizagem eficaz. Nunca, jamais, nossa, são todas péssimas. O gabarito aqui, gente, com certeza é a letra D de dado, tá bom? Eu vou tentar, amor, fazer outro na semana que vem, mas na semana que vem eu acho que eu não vou conseguir. Eu acho que eu tô trabalhando em algum preparatório por aí no Rio de Janeiro, não sei ainda em qual, mas eu tô trabalhando por aí. Eu não sei da minha agenda agora aqui, eu não sei. Eu sei que nesse sábado eu consigo fazer aulão, sábado que vem eu não consigo, mas eu não sei da minha agenda da semana que vem, mas eu sei que tô trabalhando, tô na rua, tô em algum lugar, mas eu tô. 8. Sempre que der eu faço, tá bom? 8. Uma educação emancipatória contribui para estabelecer uma relação dialética entre o currículo e o contexto histórico, social, político e cultural em que esse currículo está inserido. Na visão de Paulo Freire, são elementos de uma educação emancipatória. Olha que legal, que questão legal. Vamos lá. Letra A. A reflexão crítica nas relações com o mundo. A atitude de fala consciente. A atitude de fala consciente que é mais importante do que a atitude da escuta. Opa, a escuta, você acha que é muito mais importante a fala do que escutar? Opa. B. O desenvolvimento de uma ação dialógica, a ideia da consciência como espelho da realidade. C. A conscientização de homens e mulheres quanto à sua vocação ontológica e histórica de ser mais. A adaptação e o ajuste à sociedade contemporânea. Então a gente tem que se adaptar, tem que se ajustar à sociedade contemporânea. Saquei. D. O desenvolvimento de uma consciência crítica capaz de superar a ideologia da opressão. O diálogo não como construção teórica, mas como construção prática. E o desenvolvimento de todos os atores do processo educativo por meio da vivência da prática dialógica, a cultura
como acrescentamento que o homem faz ao mundo que não fez. Vou ler de novo aqui essa letra E. O envolvimento de todos os atores do processo educativo por meio da vivência da prática dialógica. Perfeito. A cultura como o acrescentamento que o homem faz ao mundo que não fez. Perfeito. Agora que eu estou assim, gente, estou aqui pensando em qual que eu marcaria. Essa eu não vou falar. O que vocês vão marcar aí, por favor? Na questão número 8. O que vocês vão marcar? Fala pra mim. Questão número 8. Maravilhosa questão número 8. O que vocês marcaram, por favor, na questão número 8? Vão marcando aí pra mim. Tem alguém perguntando aqui, ó, o que é ontológico? Ontológico, quem perguntou? Foi a Paula. Ontológico, Paula. Ontológico é aquilo que vem antes de tudo, sabe? Eu não posso nem dizer pra você se é antes da criação de tudo, mas antes do tudo, tá? Antes do tudo, beleza? Aí você diz que antes do tudo é algo ontológico. Entendeu? E aí, o que vocês marcaram? Teve gente que marcou a letra... Achei difícil, fiquei em dúvida. Aí, teve gente que botou aqui, ó, B. Então, vamos lá. A reflexão crítica nas relações com o mundo. A atitude de falar consiste que é mais importante do que a atitude de escuta. Não, nunca é mais importante você falar do que você escutar. Muitas das vezes, acho que é muito mais importante você calar e escutar do que você falar, né? Tudo bem? Emancipatória, vou falar. Olha só. Então, a letra A não pode ser. B. O desenvolvimento de uma ação dialógica. A ideia da consciência como espelho da realidade. Não, a consciência não é espelho da realidade, né? C. A conscientização de homens e mulheres quanto à sua vocação ontológica e histórica de ser mais, a adaptação e o ajuste à sociedade contemporânea. Então, mas aí o grande problema dessa alternativa aqui é quando ele fala a adaptação e ajuste à sociedade contemporânea. Na verdade, a gente não deveria, né, infelizmente, se adaptar, se ajustar à sociedade contemporânea, mas infelizmente é aquilo que acontece. A gente tem que se ajustar, né, à sociedade, a gente tem que sempre estar se ajustando, se adequando para tentar se encaixar nessa sociedade, né, porque nunca sei lá, acho que nos aceitam do jeito que a gente é. Então a gente sempre tem que estar se adaptando. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Ih, minha água acabou. Engasguei. Pera aí, gente. A conscientização de homens... Aí falei pra vocês que não. Letra D. O desenvolvimento de uma consciência crítica capaz de superar a ideologia da opressão. O diálogo não como uma construção teórica, mas como uma construção prática. Deixa eu ler de novo a letra D. Peraí. O desenvolvimento de uma consciência crítica capaz de superar a ideologia da opressão. Como construção teórica, mas não como construção prática. Olha só, gente. O desenvolvimento... Presta atenção, olha só. O desenvolvimento de uma consciência crítica capaz de superar a ideologia da opressão. O diálogo não como uma construção teórica. Amor, o diálogo não como uma construção teórica, aí não faz sentido. O diálogo não como uma construção teórica, o diálogo precisa, né, ser uma construção teórica. Então não rola. Deixa eu beber água. Olha a letra E.
o envolvimento de todos os atores do processo educativo por meio de vivência da prática dialógica. A cultura como o acrescentamento que o homem faz ao mundo que não fez. Quando eu falo a cultura como acrescentamento que o homem faz ao mundo que não fez, é a cultura que esse homem vai trazendo, as suas vivências que ele vai trazendo e vai acrescentando a esse mundo que ele não fez, a esse mundo que já ele veio para esse mundo, o mundo que ele não fez, e ele com as suas vivências, né, com tudo aquilo que ele vai vivendo na sua vida, ele que vai fazendo esse acrescentamento de um mundo que ele não fez. Então, para mim, a letra E está perfeita. Alguém falou assim, Gisele, fala a respeito de uma educação emancipatória. Uma educação emancipatória, eu acho que foi a Paula que perguntou. Uma educação emancipatória, Paula, é uma educação onde você consegue por si, né, buscar aquela informação. Lembra na palavra emancipar. O que é você emancipar? Né? É você separar-se de algo, não é isso? Né? Conseguir, né, caminhar só, não é isso? Então a emancipação, quando ele fala uma educação emancipatória, é exatamente isso. Quando você consegue caminhar, quando você consegue já formar sozinha, de forma a que você não precisa, naquele momento, de uma pessoa para poder te ajudar. Você consegue sozinha fazer suas inferências, você consegue sozinha ir buscar aquelas informações, você vai se lapidando com o decorrer do tempo, você vai aprendendo a se emancipar aos pouquinhos. Você não precisa o tempo todo de uma pessoa te ajudando para você chegar àquela conclusão. Aquela observância que foi levantada, você não precisa de uma pessoa o tempo todo para ficar ao seu lado para poder te ajudar. Então, quando você fala de uma educação emancipatória, é para você tornar esse seu aluno cada vez mais o quê? Cada vez mais autônomo, cada vez mais dono de si, dono do seu pensamento, um aluno crítico, perfeito? Por essa razão, meus amores, cheio de probleminhas, né, na questão número 8, mas a letra, nas alternativas, né, da questão número 8, mas a letra E é o gabarito, né? Beleza? Show! 9, fala assim, ó, o fundamental é que professores e alunos saibam que a postura deles é dialógica, aberta, curiosa, indagadora e não apassivada. Aí fala aqui, Paulo Freire, pedagogia de autonomia, saberes necessários à prática educativa. Beleza. Infere-se do fragmento de texto apresentado anteriormente que o processo ensino-aprendizagem ocorre exclusivamente pela transdisciplinaridade. Isso é verdadeiro ou isso é falso? Né? Isso foi uma questão da CESP que eu trouxe para vocês. Então, olha só. Infere-se do fragmento do texto apresentado anteriormente que o processo de ensino-aprendizagem ocorreu exclusivamente pela interdisciplinaridade. Verdadeiro ou falso? Olha só o texto. O fundamental é que professores e alunos saibam que a postura deles é dialógica, aberta, curiosa, indagadora e não apassivada. E aí? Infere-se do fragmento do texto apresentado anteriormente que o processo de ensino-aprendizagem ocorreu exclusivamente pela transdisciplinaridade. Verdadeiro ou falso? Leiam com uma certa acuidade essa frase. Aí vocês vão me dizer se essa frase está certa ou se está errada. Vamos lá. Vão colocando aqui para mim o gabarito, o verdadeiro, né? V de verdadeiro ou E de errado. E aí? Bota, gente, verdadeiro ou falso? Tô esperando vocês.
Leia, por favor, esse fragmento que está aí em cima e coloca para mim, por favor, se é verdadeiro ou falso. Vocês que vão me dizer. Pessoal colocando E. Vamos lá, vamos colocando. Aí, eu tô vendo que uma galera tá colocando aqui E, né, de errado. E vocês estão completamente certos. É falso, Dani, é isso mesmo. O fundamental é que professores e alunos saibam que a postura deles é dialógica. Aí tudo bem, eu concordo. Aí ele continua. Aberta, curiosa, indagadora e não apassivada. Aí depois vem assim, ó. Infere-se do fragmento do texto apresentado anteriormente que o processo de ensino-aprendizagem ocorre exclusivamente pela transdisciplinaridade. Esse exclusivamente não pegou bem, né? Pelo amor de Deus. Então, por essa razão, por que não é exclusivamente? Porque a interdisciplinaridade ela participa do processo, a transdisciplinaridade participa do processo, então esse exclusivamente não caiu bem, né? Então, por essa razão, meus amores, completamente errado. 10. Paulo Freire afirma que a presença do professor não pode passar despercebida dos alunos na classe e na escola. Enquanto presença, o professor não pode ser omissão, mas um sujeito de ações. Portanto, o professor... Tem uma coisa que o Paulo Freire sempre falava, gente, que o professor, como... que o professor já é um ser político por si só, né? Então, que esse ser político ele não pode se omitir, né? Que sempre que tiver que for levantada uma problemática, que esse professor ele tem que estar ali para colocar a sua opinião, para falar a respeito daquilo que ele pensa, porque professor é um ser que por si só ele já é um ser político, né? Então ele vai e fala assim, ó, portanto o professor é uma presença em si política. B, é uma presença em si neutra? Neutra jamais, jamais. O professor não tem como ser neutro, não dá, não tem como. É uma presença em si dúbia? Não, né? E letra E, é uma presença em si desafiadora. Nesse sentido aqui, ele está falando a respeito dessa pessoa que é politizada, dessa pessoa que não deve nunca ser neutra nos grandes debates, dessa pessoa que nunca deve, por que não, fugir à luta, né? Porque é esse o papel, né, do professor, né? Brigar, não só esse, né? Inúmeros papéis que nós professores temos, né? Mas dentre eles, né, colocarmos nossas posições políticas, né? Principalmente porque, mas aí você não pode falar sobre política em sala de aula. Não é questão de falar política em sala de aula, ou de suas posições políticas, mas você falar a história como a história tem que ser contada, falar da política como a política realmente se apresenta, né? Não é você dizer que você faz parte do lado A, do lado B, mesmo porque se você disser uma opinião sua, não quer dizer que você esteja dizendo que o outro também tem que ser, mas é uma opinião sua e cada um tem a sua opinião. Mas você deve demonstrar para o seu aluno que você é uma pessoa de decisões, né? De decisões políticas. Você é uma pessoa que consegue debater com o outro, colocando as suas posições, colocando aquilo que você pensa, aquilo que você acha, e nunca se abster ou simplesmente ser neutro em alguma situação, né? Você tem sempre que ter o seu posicionamento, né? E é isso que a gente espera dos nossos alunos, que eles tenham os posicionamentos deles, né? Que eles digam, eu acho que é isso, por isso, 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 ou eu não acho que seja isso, por isso, 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 isso.
mas que não simplesmente fique em cima do muro ou simplesmente, eu concordo ou eu discordo, tá? Mas por que você concorda ou por que você discorda? E é isso que a gente espera dos nossos alunos, né? Que a gente, que simplesmente eles sejam pessoas críticas. E o que é o professor se não uma pessoa crítica? O que é o professor se não uma pessoa crítica, né? Então, quando ele fala aqui, Paulo Freire afirmava que a presença do professor não pode passar despercebida dos alunos na classe e na escola, enquanto presença, o professor não pode ser omisso, no caso, né? Mas um sujeito de ações. Portanto, o professor é o quê, gente? É uma presença em si política. O professor é uma presença política. Teve gente que falou, mas eu marquei a letra D. É uma presença em si desafiadora. Eu posso até concordar que o professor é uma presença em si desafiadora, mas acredito eu que não na sala de aula, porque a gente não está na sala de aula para poder desafiar ninguém, né? E tampouco dentro de uma escola para desafiar ninguém, mas as nossas posições políticas elas sempre vão aparecer, né? Sempre vão aparecer. E a nossa neutralidade, às vezes isso não é bom o aluno perceber que a gente não tem uma posição, se é sim, se é não, se é certo ou se é errado. E às vezes eles precisam disso para eles entenderem que não tem problema nenhum você ter a sua posição política ou não, né? Mas o mais importante é você não ficar em cima do muro. Porque às vezes quando você fica em cima do muro, você se abstém, por exemplo, de um voto, né? Muitas coisas podem acontecer, né? Quando isso acontece. Mas, enfim. Amores, essa foi, então, o gabarito da número 10 é a letra A. Então, essa foi nossa listinha de hoje, né? Paulo Freire, nosso teórico de hoje. Boa noite, meu amor. Então, vamos fazer o seguinte, vocês estão avisados que na sexta-feira vai ter aulão de 14 até às 18 horas, LDB de A a Z, valor R$20. No sábado, a pedidos, né, vai ter aulão também de 14 às 18 horas, valor R$25. Então, vou passar por diversos temas, desde teóricos a parte de legislação, muita coisa eu vou falar. R$25, porque muitas pessoas não puderam fazer no sábado passado e entraram no meu direct pedindo para eu poder fazer outra. Como eu estou com tempo nesse sábado agora eu farei. Então são 2 encontros. Quinta-feira agora vai ter live. A nossa quinta-feira de conhecimentos pedagógicos e legislação educacional vai ser a seguinte, eu vou trabalhar com artigos específicos que caem, os artigos que mais caem da LDB, os que mais caem em concurso. Então eu vou trabalhar nessa quinta-feira, na nossa live de quinta, os assuntos que mais caem, os mais repetidos, né, em prova de concurso. Então, por exemplo, eu vou falar bastante sobre o artigo 3º, né, bastante sobre o artigo 3º, vou falar bastante sobre os artigos do 58 até o 60 e tantos outros artigos que caem de forma corriqueira, tá bom? Então eu espero por vocês na quinta-feira. Quem puder estudar comigo, por favor, né, faça a sua inscrição para sexta-feira, LDB de A a Z, R$20, e tem também CEDUC no sábado, R$25, todos no caso, sexta e sábado, de 14 até as 18 horas. Eu espero por vocês. Um beijão. Foi excelente estar aqui com vocês até agora, tá bom? Tchau. Até quinta. Tchau, meu amor. Tchau. Eu sei que você perde, tá? Beijo, minha linda. Beijo. Tchau, tchau. Pô, bota coração aí, Edgardo. Manda a live por direct. Manda por direct para outras pessoas a live. Bota assim, não tem aquela bandeirinha de salvar? Então, bota naquela bandeirinha, salvar. Assim que você sai, aí você bota salvar. Tá bom? Beijo, gente. Cheio de coração. O pessoal tá dando coração pra caramba aqui. Beijo. Beijo, celestial. Tá rindo, né, Edgardo? Espero por vocês quinta-feira, hein? Quinta-feira. Espero por vocês na sexta. Espero por vocês no sábado. Nossa, uma overdose de Gisele. Beijo, 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 beijo. Tchau.